Boa noite, irmãos. Graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Pode se assentar um minuto. E eu gostaria então que você abrisse a palavra de Deus comigo em Lucas 9, versos 57 até o 62, nós vamos ler. E aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhe disse um: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. E disse-lhe Jesus: As raposas têm covis, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E disse a outro: Segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar meu pai. Mas Jesus lhe observou: Deixa aos mortos o enterrar os seus mortos. Porém, tu vai e anuncia o reino de Deus. Disse também outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão na minha casa. E Jesus lhe disse: Ninguém que lança a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Amém? Então essa palavra fala de dois homens distintos. Em determinado momento Jesus estava pregando, estava falando com algumas pessoas. Dois homens chegam para Jesus e um fala para ele assim, Senhor, eu quero te seguir, mas deixa primeiro que eu vá lá enterrar o meu pai. Muitas explicações, muitas especulações acerca dessa palavra, porque Jesus diz: deixa que os mortos enterrem os seus mortos. E aí parece que Jesus está sendo um pouco duro. E há pessoas que acham, irmãos, que naquele momento o pai desse rapaz já estava morto. Amém? Ele só estava pedindo para enterrar e já vir. Mas eu penso que ele estava muito enfermo, que ele ainda não tinha morrido. Porque senão ele não estava ali, amém? Ele deveria estar lá com o pai dele, é dessa forma que eu entendo. Então eu penso que ele estava pedindo um tempo para Jesus. Senhor, espera um pouco. Espera que eu enterre meu pai e aí depois eu vou te seguir. E um outro homem fala para ele: Senhor, eu quero te seguir também, mas primeiro deixa eu ir lá me despedir dos que estão na minha casa. E Jesus disse: ninguém, que coloca a mão no arado e depois olha para trás é digno de entrar no reino de Deus, está apto para entrar no reino de Deus. Amém? Eu gostaria de ministrar essa palavra com você nessa noite, irmãos, para que realmente você prossiga para o alvo, para que realmente você consiga olhar para as coisas que o Senhor tem para você. O problema, irmãos, é que nós cristãos, a partir do momento em que nós confessamos Jesus como Senhor da nossa vida, a partir do momento em que nós nos convertemos, nós somos o tempo todo assediados. Assediados por quem, pastor? Pelo nosso passado, pelas coisas que nós deixamos para trás. Nós somos tentados em todo o tempo a olhar novamente para trás, a olhar no retrovisor. Amém? Uma vez eu ouvi uma pregação que falava sobre isso. Sobre nós ficarmos olhando para o retrovisor e ficar olhando para trás. Irmão, você já tentou dirigir olhando para o retrovisor só? O retrovisor ele só serve para fazer você tomar cuidado, amém? Dar uma olhada para aquilo que está vendo atrás para você cuidar ou para você dar uma ré. Mas você não pode dirigir andando para frente olhando para o retrovisor, senão você vai fazer o quê? Você vai bater. Já tentou andar de costas também sem olhar para o que está atrás? Você vai cair. E nessa noite, irmãos, nós precisamos entender. Essa palavra precisa entrar no nosso coração, para que nós realmente possamos olhar para frente, caminhar, irmãos, olhando para frente, para aquilo que o Senhor tem para nós. E nessa noite, irmãos, o Espírito Santo de Deus quer ajudar você e quer me ajudar a continuar olhando para frente. Muitas vezes, irmãos, os cristãos, eles vêm a Cristo por tudo aquilo que Deus tem para dar, para aquilo que o Senhor tem para oferecer. E é maravilhoso tudo aquilo que Deus faz nas nossas vidas, tudo aquilo que Ele quer nos dar, Ele quer curar, Ele quer libertar, tudo isso em nome de Jesus. Mas o mesmo Evangelho, irmãos, que quer te abençoar, ele exige de você renúncia. Nós precisamos aprender a renunciar muitas coisas por causa de Cristo. Nós precisamos aprender a renunciar às coisas que nós deixamos lá atrás de uma vez por todas. E a relevância do seu ministério, irmão, irmã que aqui está totalmente atrelado à sua capacidade de renunciar a algo. Aonde Deus vai te levar está totalmente ligado à condição, à capacidade que você tem de deixar algumas coisas para trás. Porque Deus não vai te levar em nenhum lugar relevante se você não consegue abandonar algumas coisas. E há um tempo, irmãos, é chegado o momento da nossa vida cristã em que nós precisamos abandonar algumas coisas. Nós precisamos abandonar algumas práticas. Às vezes precisamos abandonar pessoas também, irmãos, acredite. Por mais triste que pareça. Porque há pessoas que nos fazem olhar para trás. Então essas pessoas nós precisamos deixar atrás muitas vezes, para que lá na frente a gente consiga resgatá-las. Amém? Então nós precisamos viver uma vida de renúncia. Ser cristão é isso.
Deus que te ama, Ele quer te abençoar, mas Ele também precisa que você renuncie. E foi isso que Ele estava falando para esses 2 homens. Se vocês não dão conta de renunciar, vocês não estão aptos para entrar no reino de Deus. Nós somos salvos, você creu em Cristo, você é salvo, amém. Mas para entrar no reino de Deus, nós precisamos entender que Deus vai exigir de nós renúncia, amém? Eu me lembro quando eu estava na faculdade, irmãos, numa aula de sociologia, a professora deu uma entrevista pra gente, um tema para que nós discutíssemos. E aquilo me marcou de uma forma tão grande que eu nunca mais esqueci. Eu não sei se você já leu uma entrevista de um bandido, do Marcola, que na época ele era o chefe do PCC. Não sei se ainda, irmão, já não estou mais tão atualizada com isso. E esse cara, ele era extremamente culto, extremamente inteligente. Se você lesse a entrevista que ele deu, você fica assustado, porque ele lia muitos livros na cadeia. E ele falava muito bem. E aí ele começa a falar para o entrevistador o porquê que a bandidagem estava prevalecendo sobre a polícia, sobre o governo. E uma das frases que ele disse, que me marcou demais, ele disse assim, ó: vocês amam demais a vida de vocês. Nós não. Vocês não conseguem dar a vida de vocês por um propósito. Nós conseguimos. Lá na favela eu tenho homens bombas, porque eles dão a vida deles por causa de um propósito. A vida deles, para eles, não tem importância, não tem relevância nenhuma. Então, se eles tiverem que perder a vida deles por causa daquilo que eles estão buscando, eles não têm problema nenhum com isso. Vocês não. Vocês têm amor demais à vida de vocês. E esse era um dos motivos pelo qual ele estava conseguindo prevalecer. E trazendo isso, irmãos, para nós cristãos, amém? Esquece a história da bandidagem. Não estou aqui dizendo que a bênção estava correta, né? Que ele estava certo ou não, mas trazendo isso para a nossa vida. Por que muitas vezes o mal tem prevalecido, irmãos? Porque nós, muitas vezes, não estamos dispostos a morrer por causa de uma causa. Porque nós não conseguimos dar a nossa vida por algo que tem valor para nós, como eles fazem. E às vezes, irmãos, os filhos das trevas são muito mais astutos do que os filhos da luz, quando o assunto é doar a sua própria vida por um propósito. Como assim, pastor? Eu tenho que morrer? Nós falamos muito sobre isso. Jesus deixava claro, irmãos, que para seguir a Ele nós precisamos morrer para nós mesmos. Que para seguir a Ele nós precisamos morrer para a nossa vontade, para aquilo que nós somos. Então o Evangelho, irmãos, ele te salva, ele te tira de toda condenação, mas ele exige de nós renúncia. Amém? Doar a nossa vida por causa de uma causa. E é por isso, irmãos, que há muitas pessoas que não conseguem se firmar na presença de Deus. As estatísticas dizem, irmãos, que há 40 milhões de desviados. Por quê? Não conseguiram viver uma vida com Cristo sem olhar para trás, sem olhar para aquilo que deixaram lá atrás. E Jesus está te convidando nessa noite, irmão, a olhar para frente, a olhar para aquilo que Ele tem para você lá na frente, a focar no que de fato é importante. Amém? Logo no início da minha conversão, eu me recordo que eu fui com a vida toda torta para a igreja, com a vida toda estragada, vivendo de qualquer jeito. E eu lembro que um dia eu fui no grupo de jovens e um pastor muito amado, um pastor muito querido por nós, estava pregando. E ele usa a seguinte frase: você não pode ser irmão Raimundo, com um pé na igreja e um pé no mundo. E na hora eu pensei, opa, sou eu. Porque eu estava desse jeito. Eu estava com um pé na igreja e um pé no mundo. E eu achava, irmãos, no início da minha fé, que eu podia conciliar as duas coisas muito bem. Eu achava que eu podia continuar vivendo a vida que eu tinha e ir para a igreja. Tá tudo certo. E aí no momento em que ele falou aquela frase, aquilo doeu no fundo do meu coração. Não que eu tenha me ofendido com o que ele disse. De forma nenhuma. Naquele momento o Espírito Santo me constrangeu. E eu pensei, eu sou essa pessoa. E eu não posso mais viver desse jeito. Só que na hora, não sei se foi o inimigo, eu comecei a pensar, como que eu vou deixar de fazer as coisas que eu faço? Eu tinha um namorado. E ele não queria saber da igreja, irmãos. E eu me lembro que daquele dia, irmãos, no momento em que o pastor pregou aquilo, eu comecei a chorar demais. E eu lembro que no meu espírito, dentro de mim, eu falei para Deus, hoje é o último dia que eu venho na igreja, porque eu não vou conseguir viver só para Deus. Eu tenho uma vida lá fora que não permite eu viver somente para Deus. Como é que eu vou deixar essas coisas, Senhor? Eu lembro que eu disse isso. Esse mesmo pastor começou a ministrar. E aquele dia, irmãos, foi o dia da minha conversão. Aquele pastor começou a ministrar e ele veio até onde eu estava. E eu nunca vou esquecer disso e nada do que ele me disse. Já vão fazer quase 10 anos. Ele colocou a minha cabeça no ombro dele e disse o seguinte: filha, Deus está me falando que você quer desistir. Mas não desiste, porque você vai ser honrada. Na hora eu só chorava, porque eu não tinha falado aquilo para ninguém. Eu só tinha falado para Deus. E ele veio e falou isso para mim. E eu nem sabia o que era ser honrada.
Eu só gravei a parte do não desiste. E eu falei, eu não vou desistir. Eu nunca mais vou desistir. E aquele dia eu saí da igreja decidida. Eu vou viver para Deus. Custe o que custar, doa a quem doer. Eu vou viver para Deus. E eu fui para casa com isso no meu coração e eu comecei a orar. Eu não sabia como eu ia fazer, irmãos, para deixar o mundo. Eu não sabia como eu ia fazer. Mas eu lembro que alguém me disse assim, pede para Deus te ajudar, Ele vai te dar a direção. E eu lembro que na minha simples oração, porque nem orar direito eu sabia, eu falei, Jesus, eu quero viver para Ti. Eu vou viver para Ti. Mas me ajuda, porque eu nem sei por onde começar. Eu nem sei por onde eu vou começar a abandonar as coisas deste mundo, porque é muito mundo que tem dentro de mim. E aí, irmãos, Deus foi tirando as coisas da minha vida. Uma de cada vez. Até que um dia eu realmente tomei uma decisão com relação ao relacionamento. Tive certeza que era Deus quem estava me direcionando. E vivi a minha vida. E eu me lembro que a minha mãe falava assim, meu Deus do céu, agora tu vai ficar todo dia na igreja? Porque era segunda a segunda. E eu não deixava de ir na igreja por nada. E se tivesse qualquer coisa eu estava lá. Tinha oração eu estava lá. Porque eu pensava, eu não posso mais voltar a ser quem eu era. E irmãos, naquele dia eu entendi que eu não queria mais olhar para trás. Mas não pense você que depois daquele dia eu não fui assediada pelas coisas do mundo. Eu fui sim. Às vezes eu escutava algumas músicas e eu pensava, poxa vida, que saudade. Que saudade daquele dia, das coisas que eu vivi. Isso no começo me assediava. E eu sei que te assedia também, irmão. Não pensa que eu não sei. Não pensa que eu não entendo você. Mas acredite, irmãos. Olhar para frente foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Se tem algo que eu não me arrependo, é de ter tomado uma decisão naquele dia. De viver somente para Deus. E Deus está te convidando a fazer o mesmo nessa noite. A palavra de Deus diz em Lucas 17:32, Jesus disse, lembrai-vos da mulher de Ló. Ele estava falando para os discípulos naquele momento, falando daquilo que eles teriam que abandonar, né? Falando do juízo que viria, de que ele voltaria, e ele fala, lembrai-vos da mulher de Ló. E você pegando isso isoladamente, ali em Lucas, você não entende. Mas se você for lá em Gênesis 19, a Bíblia conta a história da mulher de Ló. Que talvez você já tenha escutado. Ela virou uma estátua de sal porque olhou para trás. Amém? O que estava acontecendo? Sodoma e Gomorra, irmãos, era um lugar tenebroso. Em que as pessoas estavam fazendo tudo de ruim que você pode imaginar. E vivia lá Ló, um homem que era justo. Mas o lugar ele estava totalmente perdido em meio ao pecado. Mas Deus, a pedido de Abraão, decidiu tirar Ló daquele lugar. E ele envia anjos à casa de Ló e diz, vocês precisam sair dessa cidade. Porque eu vou mandar fogo e enxofre sobre este lugar. E eu quero ler com você, está lá em Gênesis 19:17. Diz o seguinte. Havendo-os levado para fora, disse um deles, livra-te, salva-te a tua vida, não olhes para trás, nem pares em toda a campina. Foge para o monte, para que não pereças. Um dos anjos disseram a Ló, amém? Ele disse, não olhe para trás, não para. Você vai pegar sua família, sua esposa e suas filhas. Você vai sair daqui. Não olhem para trás, porque eu vou mandar fogo e enxofre sobre esse lugar. E aí, em Gênesis 19:26 diz assim, ó. E a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. Deus disse, não olhe para trás. Só que a palavra ali nesse versículo, Gênesis 19:26, irmãos, se você for pegar na Bíblia Strong, que fala a explicação das palavras de fato que elas significam, a palavra olhar é nabat, que significa mostrar consideração, prestar atenção. Então, quando a mulher de Ló olhou para trás, ela não estava olhando simplesmente por curiosidade, para ver o estrago que Deus estava fazendo na cidade que ela teve que deixar. Ela estava olhando, irmãos, com o coração talvez condoído, porque ela tinha consideração por aquela cidade. Quando ela olha para trás, ela não estava simplesmente preocupada com o que Deus estava fazendo. Ela estava preocupada com aquilo que ela tinha deixado para trás. Ela olhou para trás provavelmente com tristeza, pensando, ali eu deixei toda a minha vida. Deixei minha casa, deixei todos os meus bens. E se você for ler Gênesis todo, você vai ver que Ló era muito rico. E ele deixou tudo. E provavelmente o fato de ter que deixar tudo fez ela olhar para trás. Provavelmente quando ela estava subindo a campina, ela olhou para trás e pensou, deixei minha casa, deixei os meus bens, deixei amigos, deixei coisas que eram muito importantes para mim. E a palavra de Deus diz que ela virou uma estátua de sal. E essa palavra, irmão, serve para nós. Deus nos tirou Sodoma e Gomorra. Deus nos tirou desse lugar em que nós estávamos de perdição.
E ele fala para você, não olha mais para trás. O problema, irmãos, é que muitas vezes nós começamos assim como essa mulher, mostrar consideração, saudade talvez, das coisas que nós deixamos no passado, das coisas que nós vivemos, das coisas que nós fazemos, e nos tornamos muitas vezes espiritualmente uma estátua de sal. Uma estátua consegue andar para frente, irmãos? Uma estátua consegue fazer alguma coisa? Não faz nada. Uma estátua, ela fica paralisada. E há irmãos, há crentes paralisados dentro da igreja, porque olharam para trás e agora não conseguem mais seguir em frente. Não conseguem mais olhar para aquilo que está proposto lá na frente. Se Deus amou Ló, irmãos, a ponto de tirar ele do meio de Sodoma e Gomorra, falar para ele, sobe aquela campina, não olha para trás, você acha que Deus não ia cuidar de Ló? Você acha que Deus não ia restituir tudo na vida dele? Você acha que Deus não ia cuidar dele, não ia deixar ele passar fome, nada disso? E ainda assim, a mulher, não confiando nisso, olhou para trás. A mesma coisa é você. Deus te tirou, irmãos, de Sodoma, de Gomorra, do lugar onde que você estava, onde havia tudo de errado. E Ele está te falando, vai, não olha para trás porque eu estou cuidando de ti. Não vai te faltar nada. Você vai ser feliz. Feliz de verdade, porque lá você não era feliz. Você achava que era feliz. Mas ainda assim, tem pessoas que sentem saudade e ficam estagnadas, paradas, como uma estátua. Não vão nem para frente e nem para trás, porque perderam o sentido. Não conseguem mais prosseguir para o alvo. A igreja primitiva, irmãos, eles eram imparáveis. O problema nosso de olhar para trás, irmãos, é porque muitas vezes nós somos muito apegados às coisas que nós deixamos. A vida que nós levávamos. Fazia o que eu queria, ninguém fazia nada. Sexo, drogas, bebidas, festas, fazia o que eu queria. O problema, irmãos, é que nós nos esquecemos muito rápido da desgraça que era. A gente lembra da bebida, a gente lembra do sexo, a gente lembra das drogas, lembra de tudo que era ruim. Mas esquece rapidinho, irmão, que no meio disso havia muita tristeza e sofrimento. E muitas vezes voltamos a fazer aquilo que fazia, porque nos esquecemos da tristeza que era. E daí quando já está ali no meio de tudo, voltando a fazer aquilo que tinha feito, sente tristeza novamente, se sente indigno de voltar, de olhar para frente de novo e pensa, eu não vou mais conseguir olhar para frente. Eu já olhei para trás uma vez, eu vou olhar de novo. Mas eu creio num Deus, irmãos, que é o Deus do impossível, amém? Nós temos uma geração de crentes, irmão, e eu me incluo nessa geração, porque eu sou convertida não só há tantos anos assim, que querem desistir muito fácil. Os crentes de antigamente não desistiam fácil. Se você for ver a história da igreja primitiva, irmãos, os crentes davam a vida. Eles morriam em coliseus, devorados por leões, degolados, crucificados da forma que eram necessária por causa de Cristo, porque entendiam o que Cristo tinha feito por eles. E os crentes de hoje, irmãos, desistem de vir à igreja porque receberam um não. Ai, porque me ofendeu. Nós precisamos, irmãos, ser como a igreja primitiva. Nada parava eles. O único, irmãos, que se vendeu por moedas de prata foi Judas. Ele era parável. Mas o restante não. Eles foram até a morte por causa de Jesus. Porque entenderam quem era Cristo e o que Cristo tinha feito na vida deles. Talvez um pouco atrapalhados, irmãos. Mas o fim foi eles darem a vida deles. Amém? Então nós precisamos aprender a nos desprender. E todas as vezes, irmãos, que alguém perguntar para você sobre coisas que você teria que deixar por causa de Cristo, se você tiver que pensar mais 5 segundos nisso, irmãos, significa que ainda há vulnerabilidade no seu cristianismo. Que você ainda está vulnerável. E que o passado ainda te tenta, ainda te assedia. O que, irmãos, se Jesus chegasse para você e falasse para você, ó, eu quero isso de você. Jesus disse para os 2 homens o quê? Um ele falou assim, ó, para não enterrar o próprio pai. Para o outro, Jesus disse, não, você não vai se despedir da sua família. Se você quer entrar no reino de Deus, vamos lá. E que Jesus mais duro. O que Ele tem pedido para você renunciar, irmão? O que você precisa abrir mão para continuar olhando para frente? O que você deixou lá no passado que você está abraçado ainda? E não consegue largar? Porque todas as vezes que você larga, você sente saudade. O problema é que isso tem te atrapalhado. Isso tem deixado você vulnerável a Satanás. Tem feito você se tornar uma estátua de sal paralisada. Você não vai para frente. Existe um propósito para sua vida e você tem que chegar nesse propósito. Mas você não consegue, você parou no meio do caminho, porque você resolveu olhar para trás. Você não olhou para frente. E lá na frente, irmãos, está Cristo. Cristo está lá na frente falando, vem filho, vem entrar no reino, vem governar comigo. É isso que eu tenho preparado para ti. Nada do que você deixou no passado se compara ao que eu tenho para ti. Vem filho, ele está lá na frente fazendo. Sabe um pai que abaixa para o filho e fica fazendo, vem aqui filho,
E o filho vai correndo? Isso é Jesus para você, irmão. O problema é que há distrações que talvez te paralisam no meio do caminho. Nessa noite, Jesus te chama para abrir mão dessas distrações. E há pessoas, irmãos, que em seu coração voltaram ao Egito. 2 Timóteo 4,10, Paulo estava escrevendo ao discípulo dele, Timóteo, e ele diz o seguinte: Demas me abandonou, tendo amado o mundo presente, e foi para Tessalônica. Ele estava falando de um irmão que amou o mundo e abandonou ele. E há irmãos que simplesmente resolvem olhar para trás, abandonam as coisas de Deus e voltam a viver aquilo que vivia. Isso foi Demas. Mas há outro tipo de crente, irmão, que está lá em Atos 7, verso 38 ao 41. Diz o seguinte: É este Moisés quem esteve na congregação no deserto, com o anjo que lhe falava no monte Sinai, e com os nossos pais, o qual recebeu palavras vivas para nos-las transmitir, a quem nossos pais não quiseram obedecer, antes o repeliram, e no seu coração voltaram para o Egito, dizendo a Arão: Faze-nos deuses que vão adiante de nós. Porque, quanto a este Moisés, que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Naqueles dias fizeram um bezerro e ofereceram sacrifício a um ídolo, alegrando-se com as obras das suas mãos. Há pessoas que se desviaram, assim como Demas, eles não estão aqui hoje. Mas há pessoas, irmãos, que só voltaram para o Egito no seu coração. Estão dentro da igreja, mas o coração está no Egito. Existe um pregador muito famoso, John Wesley, e ele dizia uma frase assim: a conversão tira o cristão do mundo, mas a santificação tira o mundo do cristão. Então o povo de Israel, irmãos, havia saído do Egito, mas o Egito ainda estava dentro deles. O que isso quer dizer? Você conhece a história do povo de Israel. Eles eram escravos no Egito. Por 400 anos eles foram escravizados no Egito. Eles comiam muito mal. Eles viviam muito mal. Viviam como escravos de verdade. E veio um libertador, um salvador, que é Moisés, uma tipologia de Cristo. E tirou eles daquela vida de escravidão e levou eles para o deserto. Porque ele tinha um propósito na vida deles, que era levar eles para a terra prometida. E no deserto, irmãos, Deus fazia descer maná do céu, para que eles não morressem de fome. A Bíblia fala, irmãos, que as roupas cresciam no corpo deles, para que eles não ficassem sem roupas. Deus dava a provisão de tudo o que eles precisavam. Eles tinham sede, irmãos. Deus fazia sair água da pedra, amém? No deserto, Deus estava provendo tudo para eles, tudo o que eles precisavam. E o problema, irmãos, é que era Moisés, sumiam os dias, eles voltavam o coração deles para o Egito. E essa palavra que eu li para vocês agora, eles estavam no deserto, eles não estavam mais no Egito, mas o coração deles estava lá. E lá em Números 11, do 4 ao 6, diz assim: E o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e também disseram: Quem nos dará carne a comer? Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Agora, porém, seca-se a nossa alma, e nenhuma coisa vemos senão este maná. Irmãos, Deus estava mandando comida do céu para eles, e eles estavam com saudade dos pepinos, dos melões, dos alhos e das cebolas do Egito. Pastor, o que isso tem a ver comigo? Há muitos irmãos dentro da igreja que o coração ainda está no Egito. Deus tem dado provisão para você. Deus tem dado maná do céu para você. Mas você ainda está sentindo saudade dos alhos e das cebolas que você comia quando você era escravo do pecado. Porque o Egito, irmãos, representa a nossa vida de escravidão. Representa quando nós vivíamos no mundo. E muitas vezes, irmãos, Deus está derramando o maná do céu sobre a sua vida. E você está com saudade da vida que você vivia antes, que não era boa. Eles se lembraram, irmãos, dos alhos, das cebolas, dos pepinos e dos melões, mas esqueceram que eles tinham que acordar cedo e trabalhar como escravo. Uma vida infernal. Eles se esqueceram disso. E nós, às vezes, somos assim. Nós estamos na igreja, irmãos, e nós começamos a nos lembrar das coisas que nós vivíamos, das coisas legais, e nos esquecemos do sofrimento que nós tínhamos sem Cristo. Porque o nosso coração, muitas vezes, ainda está no Egito. E acredite, irmãos, essa é a pior parte. Você reconhecer que o seu coração ainda está no Egito. Que o seu coração ainda sente saudade do Egito.
Que o seu coração ainda sente falta das coisas que você deixou lá atrás, no tempo da escravidão. Cristo te libertou da escravidão do pecado. Você não é mais escravo. Então tire do seu coração saudade da escravidão, pensamentos de escravidão e olhe para frente. Nessa noite, irmãos, Jesus quer tirar o seu coração lá do Egito e quer colocar o seu coração lá na terra prometida. Porque existe uma terra prometida para você, você sabe, né? Tem uma vida eterna para você. Existe um reino, amém? E é isso que Ele te prometeu. E Ele quer que nessa noite você tire os olhos lá do Egito e você olhe para aquilo que Ele te prometeu. Então que no nosso coração, irmãos, nós não voltemos para o Egito. Porque para a gente fazer como Demas e se afastar totalmente da presença de Deus, só falta um passo. Deus está te dando a oportunidade de voltar para Ele nessa noite. De voltar o seu coração para Ele nessa noite, antes que seja tarde. Amém? Como guardar então o coração para não olhar para trás, pastora? Fugindo da incredulidade. Crendo, sabe por quê? Uma forma de você olhar para trás é quando o inimigo coloca dúvida no seu coração. Dúvida com relação àquilo que tem para você lá na frente, dúvida do seu propósito, dúvida daquilo que Ele prometeu. Se você aceitar estas coisas, irmãos, o inimigo vai colocar incredulidade no seu coração. Isso vai fazer você olhar para trás de novo, porque é muito mais fácil andar por aquilo que eu vejo do que por aquilo que eu acredito, amém? Uma outra coisa, irmãos, para você não olhar mais para trás, isso é algo muito sério. Lembre-se do preço que foi pago. O preço que foi pago pela sua vida, meu irmão e minha irmã, foi alto demais para você pensar em olhar para trás. Quem sabe o preço que foi pago, irmãos, não brinca mais com o pecado. Não brinca mais de olhar para trás. Não se atrapalhe com as coisas dessa vida. A palavra de Deus diz em 2 Timóteo 2, ninguém que milita se embaraça com os negócios dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente. Paulo estava dizendo aqui para Timóteo o seguinte: filho, você foi alistado. Você agora é um soldado de Cristo. Você foi alistado. Você foi chamado para um propósito. E um bom soldado não se atrapalha com as coisas desta vida. Amém? Então não se atrapalhe mais com as coisas dessa vida. Fuja. Olhe para frente. Olhe para Cristo, aquilo que Cristo tem para você. Fique firme. Não transfira o cuidado. Esse cuidado para ninguém. Você precisa ficar firme em Deus. A palavra de Deus diz em Jeremias: aqueles que confiam no Senhor são como árvores plantadas junto ao ribeiro. Você é uma árvore plantada junto ao ribeiro. Toda a fonte de vida que você precisa está ali. E é isso que Ele quer te dar. Confie naquilo que Ele está fazendo na sua vida. Não olhe mais para trás. Fique firme naquilo para qual Ele te chamou. Irmão, coloca isso no seu coração. Eu falei para os irmãos também o seguinte: sabe por que eu nunca consegui olhar para trás? Sabe por que eu fiquei firme, irmãos? Porque eu nunca mais, eu decidi para mim, que eu nunca mais ia voltar a ser quem eu era. Eu coloquei no meu coração. Eu entendi o preço que foi pago pela minha vida. Todas as vezes que eu pensava em desistir e olhar para trás, eu lembrava de onde Deus me tirou. Então, se for para você olhar para trás, que seja somente para se lembrar de onde Deus te tirou. E não para sentir saudade. E eu sei de onde Deus me tirou. E eu nunca mais quero voltar a ser quem eu era. Eu nunca mais quero voltar a fazer as coisas que eu fazia. E isso é o suficiente para eu continuar olhando para frente. Não importa o que aconteça. Não importa a tribulação que venha. Não importa o quanto eu sofra. Não importa o que eu tenha que renunciar. Eu vou continuar olhando para frente, porque eu nunca mais quero voltar a ser quem eu era. Mesmo seja com você, irmão, custe o que custar. Renuncie o que for necessário. Mas não aceite voltar a ser quem você era. Para de olhar para aquilo que você deixou lá atrás. Isso não é importante. Isso só te aprisionava. Renuncie o que for necessário. Abra mão do que for necessário. Mas nunca desista daquele que te chamou. Daquele que te tirou das trevas e te levou para a maravilhosa luz. E por último, Filipenses 3, do 13 ao 14, diz o seguinte: irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço. E é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ele disse: esquecendo-me das coisas que para trás eu deixei, que para trás ficaram, eu prossigo para o alvo. E se você conhecer a história de Paulo, irmão, você vai saber que as coisas que ele deixou para trás foram muitas coisas. Ele era um homem extremamente estudioso, tinha uma vida muito boa, seria talvez um futuro doutor da lei, porque ele estudava para isso.
extremamente estudado, extremamente inteligente. E sabe o que ele disse? Se você for ler na palavra de Deus, ele diz o seguinte: as coisas que eu deixei para trás, eu considero como esterco por causa de Cristo. Não são nada, não representam nada por causa de Cristo. Então não importa o que você teve que renunciar, não importa o que você teve que deixar para trás, isso tudo é esterco comparado àquilo que Deus tem para você lá na frente. E aí ele disse o seguinte: eu prossigo para o alvo. Qual é o alvo, irmão? O alvo é Cristo. O alvo é o reino de Deus, é você reinar com Cristo. Então custe o que custar, olhe para o alvo e prossiga para o alvo. Como Paulo ensinou, como Paulo fez. Não olhe mais para trás. Talvez você hoje não é o seu problema. Talvez você hoje está aqui muito tranquilo, pensando, não, eu não estou olhando para trás, eu sei o que eu quero. Mas, irmãos, todo mundo tem os seus dias de olhar para trás. Todo mundo tem o seu dia em que quer desistir de tudo. E se você não teve esse dia ainda, você vai ter. E nesse dia, irmão, se lembre dessa palavra. Existe um alvo, existe um caminho para você percorrer. Então não desista, porque Deus vai te honrar. Eu falo para você nessa noite a mesma coisa que o pastor me disse há muitos anos atrás. Não desista, porque Deus vai te honrar. Amém? Não importa a tribulação que vier, custe o que custar, olhe para frente. E a pergunta que o Espírito Santo te faz nessa noite e vai te trazer à memória agora é: o que faz você olhar para trás? O que você precisa renunciar? As coisas dessa vida têm te atrapalhado? Aquele que põe na mão no arado e depois olha para trás não está apto para entrar no reino de Deus. Deus está te chamando, irmãos, para voltar a pôr a mão no arado nessa noite. Talvez tem coisas que estão te aprisionando, talvez tem coisas que estão fazendo você olhar para trás e você ainda nem se deu conta disso, mas que talvez lá na frente pode servir de tropeço para você. Talvez seja a sua vida, talvez seja as suas emoções, talvez seja o seu dinheiro, o seu trabalho, a sua profissão, o seu emprego. Talvez sejam relacionamentos mal resolvidos, eu não sei. Talvez seja a sua carência. A sua carência ainda faz você olhar para trás, porque você ainda não conseguiu enxergar que Deus tem uma pessoa de Deus para você. E aí você aceita os alhos e as cebolas do Egito, porque isso te traz em uma felicidade que é só do momento. Mas o que Deus tem para você é muito maior que isso.